Oi! No próximo dia 5 de setembro, o Brasil e o mundo estarão comemorando o Dia da Amazônia. Então eu resolvi fazer esta live sobre os ecossistemas florestais e sua relação com o clima. Primeiramente, vamos definir o que é clima. O que é o clima? O clima é considerado o estado médio da atmosfera num determinado período de tempo em uma determinada região. E esse período de tempo, geralmente, as organizações que estudam o clima consideram como sendo 30 anos. Também é fato que hoje os cientistas dispõem de uma base de dados climáticos de mais de 100 anos. Gerações e mais gerações de cientistas trabalharam isso, não é? Alguns deles, claro, né? Se nós temos dados de mais de 100 anos, nem vivos estão, mas deixaram um legado para os futuros cientistas, né? E hoje são feitas as modelagens, previsões, e são realizados os estudos que mostram a correlação, não é, entre emissões de CO2 e mudanças climáticas. Então vamos a alguns dados, não é? Vejam bem, dados de mais de 150 anos comprovam que a temperatura global da Terra aumentou 0,75 graus e que poderá, não é? As perspectivas, não é, indicam que isso poderá chegar até 1 grau ou 2 graus até o final deste século. Também os dados informam, né, os dados climáticos, que os oceanos se elevaram de 10 a 20 centímetros e sua temperatura aumentou 0,36 graus centígrados em até 300 metros de profundidade. Os dados climáticos e as observações, né, científicas realizadas pela humanidade ao longo destes cerca de 150 anos também mostram que o gelo do Ártico diminuiu em 40%. E também foi detectado que as geleiras terrestres vêm se retraindo de forma contínua. Mas o que é que isso tem a ver com os ecossistemas florestais? Muito. E com as atividades que os seres humanos realizam. Nós vamos entrar nisso agora. Vejam bem, em primeiro lugar, as florestas, através do fenômeno da evapotranspiração, elas interferem diretamente no ciclo hidrológico, né? No ciclo hidrológico, e elas são responsáveis pela regulação da temperatura no globo terrestre e, consequentemente, do clima. Certa vez eu ouvi alguém dizer o seguinte: ora, mas se a massa de água da Terra é a mesma, como é que pode estar ocorrendo mudanças climáticas? Veja bem, quem regula o clima é o ciclo hidrológico, ou seja, a água em movimento. Não adianta nada ter lá aquela água, se a massa toda de água da Terra estivesse parada num canto, num local, não houvesse o ciclo hidrológico, não seria possível a existência da vida na Terra. Então é o ciclo hidrológico que faz com que, junto com outras variáveis, interferem diretamente no clima. Segundo lugar, as florestas, para quem não sabe, elas, através dos ciclos biogeoquímicos que ocorrem nas florestas, elas produzem um adubo esse que é levado, não é, pelos rios para os oceanos, para o mar. Não tem um ditado que diz, não é? Todo rio desemboca no mar? Verdade. Então, quando o rio desemboca no mar, ele leva os nutrientes que são produzidos pelas florestas nos seus ciclos biogeoquímicos. E esses nutrientes vão alimentar as algas. A gente sabe que as algas, os oceanos, são os principais, não é, assimiladores de CO2 e produtores de oxigênio. Entretanto, o alimento dessas algas provém das florestas. Então, mais uma vez, as florestas atuando diretamente, não é, na questão da produção do clima, não é? Porque elas interferem, elas produzem os nutrientes das algas para as algas. Outra questão também é que as florestas, todo mundo sabe que as florestas também captam CO2 e produzem oxigênio. Entretanto, poucas pessoas sabem que os ecossistemas florestais tropicais são responsáveis
pela captação de 40% do CO2 da Terra, das emissões de CO2 que ocorrem na Terra, não é mesmo? E tem um outro detalhe também. É detectado que, já foi detectado em estudos científicos, não é, que as florestas, elas emitem substâncias chamadas de aerosóis, que são responsáveis pela formação das nuvens e das gotas de chuva. Então, gente, fica aí patente, não é, que existe uma relação direta entre os ecossistemas florestais e o clima. Por isso que quem estuda meio ambiente sabe que quando você fala de meio ambiente, de biomas, de ecossistemas florestais, sinceramente, gente, essa questão de soberania de um povo, de uma nação sobre um território, passa a ser algo irrelevante, secundário e relativo. Por quê? Porque os ecossistemas mundiais, os biomas, eles não obedecem nem estão restritos à divisão geopolítica, às divisões geopolíticas criadas pelos seres humanos. Não existe essa questão de uma nação possuir o seu clima e os seus biomas de forma isolada, que não interfere com os outros climas e biomas, onde as ações dos seres humanos em uma outra região não interfiram no clima e no bioma de outra região. Não existe isso, gente. Não existe. Eu já falei para vocês aqui, numa live anterior, que, por exemplo, no caso do clima do Nordeste do Brasil, ele sofre interferência direta da região da costa da África, porque a maior parte das chuvas que caem na costa brasileira, né, no Nordeste brasileiro, especificamente no Nordeste do Brasil, são geradas na costa da África. Então isso significa o quê? Que se nós quisermos trabalharmos essa questão da seca no Nordeste, nós não podemos ficar restritos à questão interna do Brasil. Nós temos que estabelecer uma governança ambiental com os países da costa da África. Todo mundo sabe também, né? Quem não sabe, mas fica sabendo, que ecossistemas como a Amazônia interferem diretamente no clima temperado da Europa e dos Estados Unidos. Então, de uma forma breve, está aí, não é, a nossa live mostrando a relação entre as florestas e o clima. Eu vou deixar no link do canal, né, e no blog também, as referências de onde eu tirei essas informações, não é? Vocês poderão se aprofundar e ver mais e ter mais elementos para debater essa questão, ok? Então, um abraço para todos e todas.